Boa tarde. Vamos aproveitar essa tarde de sábado para a gente conversar um pouco nesse tema que nos foi proposto, porque nos meses desse mês de aniversário do nosso Livro dos Espíritos, a casa ofertou esse tema, né, para os expositores que fizessem as suas exposições a respeito de seu livro espírita, né? Que cada um de nós escolhêssemos um livro espírita e que pudéssemos falar um pouco a respeito dele, a respeito de por que ele é nosso livro espírita, né? Porque essa nossa experiência a respeito dessa obra espírita. E a gente, nos sábados, como a gente tem vindo sempre aqui, a gente não podia escolher outro, né? Então, eu escolhi meu livro espírita como o Livro dos Espíritos. Até porque a gente está no sábado, e no sábado a gente estuda o Livro dos Espíritos. E aí eu queria compartilhar com vocês, eu estava até pensando ao vir para cá, isso é uma palestra que a gente já tinha preparado antes, exatamente falando sobre o Livro dos Espíritos, sobre Kardec, sobre a codificação da doutrina, esses estudos que a gente sempre faz, não é? Mas aí eu estava pensando que hoje eu ia compartilhar com vocês, ia refletir com vocês um pouco da nossa vivência, da doutrina espírita, da nossa vida espírita. E aí eu peguei esse meu livro na estante, o Livro dos Espíritos, esse aqui é meu livrinho, não é muito velho não, mas é a edição antiga ainda, né? E eu estava vendo que ele foi o primeiro livro que eu ganhei. Eu ganhei ele dia 27 de março de 1990, né? Então já se vai 32 anos, né? É quase a minha idade, né? No dias que eu estava nascendo, eu ganhei o livro, né? Brincadeira, né? Hein? 32, né? 90. 1990. 32 anos. São 10 anos de 90 para 2000 e mais 22 anos que a gente está, né? Então, e eu me lembro que aí é a minha trajetória espírita, né? Que aí eu não sei a trajetória de cada um de vocês aqui. Cada um de vocês aqui tem uma trajetória, uma particularidade, um caminho, um despertar, né? Cada um de nós aqui talvez tenhamos pessoas aqui que estão vindo pelas primeiras vezes a uma casa espírita, né? Ou estão nesta encarnação tomando conhecimento da doutrina espírita novamente, né? Porque no meu caso foi um pouco assim que eu me senti, porque na época que eu ganhei esse livro, eu tinha 25 anos, já estou dizendo minha idade aí, tá vendo? Eu tinha 25 anos, eu sou de 65, e a gente muitas vezes tem aquelas reflexões que a gente faz na vida, né? A gente questiona tanta coisa, a gente questiona tantos porquês, a gente busca entender tantas razões, tantos propósitos, e tanta coisa em relação à nossa família, em relação às nossas dores, em relação às nossas culpas, em relação aos nossos medos, em relação às nossas angústias, em relação a quando a gente acorda de manhã e fala, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E quando a gente vai dormir, fala, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer amanhã, né? Então, nessas angústias que um jovem de 25 anos, ainda com toda uma vida pela frente, a gente se questiona, né? Talvez se eu for refletir hoje, os porquês são totalmente diferentes, né? Porque o caminho foi esse, porque o caminho foi aquele, porque eu não peguei um atalho, porque eu insisti naquele caminho, né?
Ou seja, a gente sempre buscando as respostas para as indagações que a gente faz na vida. A gente sempre tentando encontrar motivações que nos fortaleçam, que nos façam crescer diante dos desafios da vida, né? Enfrentá-los de cabeça erguida. E esse livro, ele, para mim, naquele momento, eu não sou de uma família espírita, eu sou de uma família católica, como boa parte de vocês aqui, né? Fiz primeira comunhão, fui crismado, fiz todos esses caminhos aí, estudei catecismo, não é? Estudei em colégio católico, fiz todo esse caminho que a maioria da sociedade brasileira faz, de uma sociedade eminentemente católica, apostólica, romana. E como eu passei a me relacionar com uma família espírita, para quem não sabe, eu fui casado com Silvinha, que é filha de professor Humberto. Então foi Silvinha que me deu esse livro, porque eu morria de medo de entrar na casa espírita. Na época, o Peixotinho ainda era na Barão de Souza Leão. Não sei se alguém aqui se lembra onde era o Peixotinho. O Peixotinho era ali na Barão de Souza Leão. Tem aquele Verde Frute ali na Barão de Souza Leão, do lado daquela farmácia dos pobres. Vocês se lembram que é mais ou menos ali aquele Verde Frute? O Peixotinho ficava ali atrás, numa garagem, né? E quando eu comecei a namorar com Silvinha, eu ia apanhá-la na casa espírita e eu ficava lá de fora. Eu morria de medo dessas coisas de espírito, né? Se falasse de espírito, eu estava correndo. Não queria conversa com o espírito, né? Então eu ficava do lado de fora, e aí quando ela saía, ela me trazia um copo de água fluidificada, e eu todo desconfiado para beber aquele negócio, né? Eu falei, eu vou beber isso, o que é isso? Aí ela faz, não, é água fluidificada. Aí eu fazia, isso é água benta? Ela disse, é mais ou menos, eu digo, tá, porque mamãe me dá às vezes água benta. Então, essa é um pouco a trajetória. E eu sei que logo depois ela me deu esse livro, como eu disse, foi o primeiro livro espírita que eu recebi. E eu comecei a ler o livro espírita, o livro dos espíritos, né? E toda semana tinha um evangelho no lar, aos domingos, que tem até, sempre teve, eles têm o culto do lar aos domingos, às 19 horas, isso é uma tradição de família de décadas, não é? E eu participava dos evangelhos, estudava, entendia, e aquela coisa meia... Eu não entendendo nada, né? Sem compreender coisa nenhuma. E esse livro me ajudou muito, digamos assim, a compreender as coisas. Eu sou da área profissional de exatas, eu estudei ciência da computação, então a gente acaba desenvolvendo um raciocínio lógico, a gente acaba querendo entender o porquê das coisas, a lógica das coisas, o concatenamento das ideias, uma lógica maior, não é? E quando a gente é questionador por excelência nesse sentido, a gente acha que falta tem muitas lacunas nas explicações que a gente recebia, não é? Por exemplo, aos meus 18 anos, eu perdi um amigo num acidente de avião. Ele estava naquele acidente de avião do Marcos Freire. O avião do Marcos Freire explodiu. E eu tinha um amigo de infância que estava naquele voo com o pai. Morreu ele e morreu o pai, né? Aí depois eu descobri com a doutrina espírita, com o livro dos espíritos, que ele não morreu, né? Que ele desencarnou. Que desencarnou ele e que desencarnou o pai, não é? Mas eu não entendia, naquela época, com 18 anos de idade, eu fazia, puxa vida, como é que pode um jovem recém-egresso na universidade, com toda uma vida pela frente, e o avião explode? Por que o avião explodiu, né? Por que foi ele, né? Por que não foi outro, né? E aquelas coisas que povoam a nossa cabeça ao se deparar, por exemplo, com as mortes prematuras. Ou olhar para uma favela e ficar pensando, puxa vida, aí nessa favela deve ter alguém da mesma idade que eu. Porque eu tive a oportunidade de nascer, ter pai, ter mãe, me matricular num colégio e, sei lá, ter mais condições de ser alguém na vida.
e, ao mesmo tempo, o outro nasce com uma dificuldade muito maior. Porque eu nasci no berço esplêndido e o outro nasceu em condições de miséria, né? Então a gente ficava muitas vezes questionando muitas situações, muitas circunstâncias, a própria justiça de Deus. Quando a gente chegava a dizer, puxa, que justiça é essa que a mim proporciona tudo isso? E eu me lembro muito bem que eu dizia, mas será mais fácil para mim ir para o céu ou para um camarada que nasceu na favela, que não teve nada, que foi roubado tudo que tinha dele crescer? Vai ser muito mais fácil para mim ir para o céu, né? Talvez para ele seja muito mais difícil ele ter que superar todas aquelas barreiras. Ou seja, são essas dúvidas que viviam povoando a nossa cabeça, que eu creio que boa parte de vocês deve se questionar muitas vezes essas situações e essas circunstâncias. Vindo de um lar católico, a gente se alimentava de fé. A gente delega toda a responsabilidade dos sucessos e dos fracassos para as coisas de Deus. São os mistérios de Deus, né? Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de fulano. Deus tem um propósito da vida de Beltrano. E a gente, aqui na doutrina espírita, a gente entende, acaba aprendendo que Deus não tem nem tanta culpa em relação a tanta coisa, né? Deus está lá fazendo a parte dele, proporcionando o caminho, e de acordo com a nossa jornada é que a gente vai construindo as bifurcações que a nossa vida dá. Então, esses desafios da vida da gente, essa obra, quando eu comecei a ler, eu fazia, puxa vida, é isso mesmo. Só podia ser desse jeito. Só podia ser dessa maneira. Ah, sim. Aí a ficha começa a cair. E aí é como eu dissesse, não, puxa vida, parece que eu estou relendo isso. Parece que eu já conhecia, de alguma forma, essa informação, porque é tão lógico, é tão preciso, faz parte de um modelo muito mais amplo, que as coisas fecham. Aí a gente começa a achar sentido em muitas coisas que a gente achava sem sentido. Mas aí vem a fase das dificuldades. A família não aceita, a família católica. Você não nasceu num lar espírita. Que conversa é essa de seguir a doutrina espírita, né? Até a ponto que um dia desse minha mãe estudava num grupo de amigas, de vizinhas, estudava o Evangelho. E ela praticamente foi expulsa do estudo porque ela era mãe de um espírita. Um dia desse, isso não faz muito tempo, não. Isso faz um pouquinho antes da pandemia. Então, o fato de minha mãe ser católica e aceitar um filho espírita, as outras viviam, mas você é mãe de um espírita. Sim, é mãe de um espírita, e daí? Né? Qual é o problema, né? Então, ainda hoje, a gente vê esse tipo de dificuldade, que no passado era muito maior. No passado era muito maior. Então, hoje em dia, quando a gente diz que é espírita, nem provoca tanto alarde. Pelo contrário, as pessoas dizem, sim, mas me diz aqui uma história. Eu queria falar com um parente meu que morreu. Como é que a gente faz para conversar com ele, né? Não é assim? As pessoas ainda têm essa curiosidade e já começam a achar normal esse tipo de informação, esse tipo de divulgação de uma informação que deixa de ser miraculoso, fantástico, mirabolante. Porque na minha infância, eu morria de medo de casa mal-assombrada. E toda rua tinha uma casa mal-assombrada. Toda família tinha a propriedade rural de uma fazenda, de uma granja, de um sítio, que tinha um quarto que era mal-assombrado. E a gente morria de medo de entrar no quarto mal-assombrado. É mentira minha ou é verdade? Não é verdade? Todo mundo tinha uma casa mal-assombrada que tinha medo. Toda família tinha uma fazenda que, quando você ia lá,
não sei quem o via arrastado de corrente, não sei quem via um fantasma, não sei quem saiu correndo de não sei de quê. Era normal. Não era normal? Era as brincadeiras da gente. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. A gente não tinha rede social. Aí a gente ficava inventando essas histórias, não é? Essas histórias mirabolantes. Tinha até um programa de rádio, que era História do Além. História do Além. Para que as pessoas estudavam e não dormiam. Pronto. Ficava, não fale nisso não, se falar de noite era um problema. Todo mundo com problema, com medo de dormir. E hoje a gente já não vê as crianças apavoradas com história de fantasma. Pelo contrário, quando eu vejo os brinquedos que minha neta ganha, que meus filhos ganhavam, quando eu vejo a cara daquelas bonecas, quem tem medo sou eu. Porque é cada boneca, me perdoe, mas é cada boneca feia, é cada boneco horroroso, que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, onde foi a inspiração de você ganhar um Monstra High? O nome da boneca já é Monstra. E o povo acha bonito e engraçado, né? Tem uns programas de vampiro, de não sei o quê. Na época da gente, a gente era menino muito mais medroso. A gente tinha medo de vampiro. Hoje em dia, os meninos adoram vampiro. É cada negócio fantástico. Bom, é a mudança cultural que a própria maturidade da humanidade vai fazendo com que as coisas aconteçam. Então, esta obra, meus amigos, meus irmãos, nos ajudou muito, porque ela esclarece muitas coisas, né? Ela nos apresenta uma realidade que a gente então não conhecia. E quando a gente começou a estudar a doutrina espírita, eu me recordo que aqui as palestras eram dia de sábado também, mas o estudo do Livro dos Espíritos era à noite. As palestras eram à noite, era de 8 às 9 da noite. A tribuna não era desse lado, era do lado de lá. E tinha um palestrante espírita muito bom e que falava muito bem do Livro dos Espíritos. Era Paulo Coimbra. Eu não sei se algum de vocês se lembram de Paulo Coimbra, mas Paulo Coimbra era fantástico. Ele falava com muita propriedade do Livro dos Espíritos. Ele falava com muito amor do estudo do Livro dos Espíritos, né? Então ele fez parte dessa iniciação que a gente teve na doutrina espírita. Porque quando a gente vê alguém falando com paixão, com amor, com emoção, passando todo esse sentimento, toda essa certeza, essa credibilidade, a gente olha diferente. A gente passa a perceber diferente. Porque aquilo preenche as pessoas. Não é? Porque aquilo ali não é apenas protocolar, é sentimento. E é por isso que a gente fica feliz quando a gente volta às reuniões presenciais, porque esse sentimento a gente não passa por uma videoconferência. A gente não passa essa emoção por uma videoconferência. A gente só passa essa emoção ao vivo e a cores, sentindo a energia de cada um de vocês, não é? Então isso é muito positivo, isso faz parte do nosso crescimento na doutrina espírita. E quando a gente assistia essas palestras, a gente não era mais um livro que a gente estava lendo, que a gente estava seguindo e que era interessante. 32 anos de doutrina espírita fez com que a gente estudasse um bocado, fez com que a gente assistisse um bocado de palestra. Então, eu já posso botar no meu currículo algumas centenas, milhares de horas de palestras espíritas. A gente já assistiu um bocado de palestra espírita. A gente já fez um bocado de palestra espírita. E eu estava rindo também antes de vir para cá, porque eu estava me lembrando como é que a gente fazia as palestras antigamente. Porque hoje é mais fácil, a gente recorta, cola, faz um PowerPoint, pega um texto de uma palestra, vai na internet e rouba alguma coisa, né? No bom sentido. Mas antigamente tinha isso não. Antigamente tinha retroprojetor e já era uma modernidade, não era, Paulo? Aí a gente tinha que preparar. Aí quando a palestra era moderna, a gente preparava os slides. Aí preparava os slides para a palestra
Um dia desse eu estava arrumando as coisas em casa, e tinha um bocado de slide, tinha um bocado de palestra. De minha gente, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Isso é uma peça de museu, né? A gente não sabe mais o que é retroprojetor. Você sabe o que é retroprojetor? Sabe não, né? Retroprojetor é aquele, um bicho, parece um ET. Bota assim, aí bota a transparência em cima, acende a luz, ele projeta na parede. E as palestras eram feitas com transparência. E era um sucesso, né? A gente mostrar uma palestra com transparência. Era um acontecimento. Quando a gente ia fazer uma palestra em algum canto, a gente fazia: vocês têm retroprojetor? Porque era um toque de modernidade ter retroprojetor, né? Então, era por aí. E antes do retroprojetor, a palestra era uma fila na mão, que você ia falando e as pessoas acreditavam no que você estava dizendo, né? E assim foi a evolução da humanidade. Então, a gente já passou por tudo isso, a gente já passou por todas essas gerações. E no contexto de tudo isso, o Livro dos Espíritos. Só que hoje, esse tempo todo, essas horas todas de estudo, de aprendizado, a informação espírita, ela já é muito mais sedimentada na nossa cabeça. A informação já é muito mais clara. De uma certa forma, o pensamento de Kardec, inspirado pelos espíritos, já começa a florescer nas nossas cabeças. Então, a gente, quando faz alguns estudos aqui, a gente diz sempre isso: gente, vamos procurar entrar na cabeça de Kardec, entrar na cabeça do codificador, para que quando a gente adentre a cabeça do codificador, a gente entenda a realidade do que ele está tentando passar, o esforço pedagógico do que ele está tentando passar. Ainda ontem de manhã eu fazia palestra aqui, na Sopa, e também era um livro espírita que a gente escolhia. Esse outro livro que eu escolhi falar ontem para o pessoal foi O Caminho da Luz, que para mim é outra obra-prima. Mas ela só se tornou essa obra-prima depois da gente ter algum conhecimento básico. Porque se a gente não tem um conhecimento básico, você vai ler A Caminho da Luz e vai dizer que conversa de doido. Isso é um livro de história. E é um livro de história. Mas é um livro de história do ascendente espiritual acima do material. Ou seja, é um livro que conta a história de um planejamento superior que existe para todos nós e para a humanidade. Então é fantástico. Como eu dizia, eu sou uma pessoa da área de lógica. Então, quando a gente percebe que há uma lógica em tudo que acontece, a gente faz: que coisa maravilhosa. Quando a gente percebe que nós estamos com um planejamento em curso, é maravilhoso. Quando a gente percebe que não tem nada por acaso, que tudo faz parte de um contexto pensado, amado, arquitetado, preparado, a gente fica muito mais calmo, muito mais tranquilo. Quando a gente descobre que adiante da humanidade terrestre tem um espírito feito Jesus de Nazaré, que conduz essa embarcação há 4,6 bilhões de anos, o contexto muda. E não é mais o Jesus da minha fé cega, é o Jesus da minha fé raciocinada, porque ele executa as leis divinas, porque ele proporciona o crescimento de todos nós. E porque ele não está só, ele está cercado, acompanhado por uma nuvem de testemunhas. Aí o contexto da informação espírita, ele vai sedimentando na nossa razão. A ponto da gente ver uma frase lá no final do livro A Caminho da Luz, no capítulo 25, o Evangelho do Futuro, quando ele diz que toda a realidade é a do Espírito e toda paz
é da compreensão do reino de Deus e de suas leis e de sua justiça. Minha gente, quando a gente ouve uma frase dessa, de Emmanuel, é uma frase síntese da nossa realidade. Toda a realidade é a do Espírito. E toda paz que a gente busca, que a gente procura, é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Acabou. Não precisa dizer mais nada. Porque quando a gente descobre que é Espírito, isso muda completamente a nossa perspectiva. Agora, meus irmãos, o que a gente vai dizer aqui é que a gente descobrir o que é ser espírito, a gente estudar que somos espíritos, isso não pode ser apresentado para a humanidade desde o início dos tempos. Por uma razão muito simples. Nós não teríamos maturidade ainda para compreender. A gente não chega para uma criança que está mal aprendendo o alfabeto e manda ela escrever uma redação. Porque ela primeiro precisa aprender o alfabeto. Depois ela precisa aprender a formar sílabas, palavras, frases, redações. Até lá a gente passa por ditado, a gente passa por correção, a gente passa por leituras, a gente passa por muita coisa. E assim é a informação espírita. Ela veio num contexto histórico de um século de luz. Por quê? Vamos juntar a informação do que a gente dizia. Há um planejamento maior. Jesus está no comando da embarcação. Jesus é governador planetário há 4,6 bilhões de anos, gente. Não é um dia desse, não. É 4,6 bilhões de anos. Ele é o nosso governador. E esse esforço que ele faz, ele já mandou um bocado de gente para nos educar moralmente. E a gente foi evoluindo. Ele mandou um para ensinar um alfabeto. Ele mandou outro para ensinar as sílabas. Ele mandou outro para formar palavra. Ele mandou outro para ensinar a ler. Ele mandou outro para ensinar a escrever. Eu estou falando no sentido figurado, tá, gente? Mas ele já mandou Moisés, os profetas, e ele próprio veio. E essa é a informação que a gente já tem. E a gente já consegue entender que há um planejamento superior. Então, quando Kardec codifica a doutrina espírita, está num planejamento superior. Num planejamento superior que a humanidade precisa receber luzes. É por isso que o século XIX é conhecido como o século de luz. O iluminismo, porque a luz veio projetada em vários campos. Não foi só na religião, veio na ciência, na pintura, na música. Quem é que estava planejando que esses espíritos deveriam reencarnar? A espiritualidade superior. Estava planejando que eles precisavam encarnar. Ou será que foi por acaso que reencarnou Hippolyte Léon Denis Rivaio, no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França? Não foi por acaso, não. Se a gente for ler o livro A Caminho da Luz, a gente vai ver o planejamento superior. Que Hippolyte Léon Denis Rivaio é a reencarnação de John Hus, um reformista do século XIV que viveu em Praga, mas que já conhecia a necessidade da informação ser revelada. Então ele veio com esse arcabouço de informações para que fosse auxiliado pela espiritualidade superior para que revelasse a doutrina espírita.
E aí, nesse momento, começaram a liberar fenômenos. Porque os fenômenos das mesas girantes não aconteceu também por acaso, não. Foi planejado. Se vocês observarem aquele livro, filme Kardec, que hoje já está no Netflix, não é? Hoje já tem até Netflix, né? Então, hoje já está no Netflix. Se você for ver aquele filme Kardec, uma das médiuns, como está começando a psicografar algumas mensagens, ela diz: parece que é uma invasão programada. Não sei se vocês se atentaram para esse detalhe, mas uma das meninas, uma das médiuns, diz: parece que é uma invasão programada. E era a invasão programada dos espíritos para revelar essas informações. Para que Kardec recebesse aquelas informações e codificasse a nossa doutrina. Agora, a gente vai estudando isso, depois é que a gente vai entendendo essas coisas. É o que eu estava dizendo aqui, ó. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Jesus iria mandar para o mundo o Consolador. A informação dos espíritos, a doutrina espírita. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam-se nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Gente, isso é um relato do mundo espiritual. Tem gente que vai ler isso e vai dizer que é imaginação, que é criatividade do autor. E a gente respeita, porque a gente não tem a obrigação de impor verdade a ninguém, porque a verdade vai se revelando pouco a pouco. Ela vai chegando para cada um pouco a pouco, não é? E é tanto que João diz no seu evangelho: descobre a verdade e ela vos libertará. A gente fica até preocupado em dizer essas coisas, né? Hoje em dia, revelar uma frase tão linda dessa, porque daqui a pouco vão dizer que isso é política. Mas não é não. Isso é João. Descobre a verdade e ela vos libertará. Isso é Jesus. É o Evangelho do Cristo, não é? Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora. Missão consoladora. Allan Kardec tinha uma missão de codificar a doutrina espírita. E se não tivesse dado certo? Se ele tivesse falhado, porque podia ter falhado. Reencarnou outro do lado, pertinho dele, Leon Denis. 20, 30 anos depois, reencarna Leon Denis, também na França. Se tu falhar, tô aqui. Se tu não der conta do recado, tô aqui. Como eu disse, eu sou da área de tecnologia. Em tecnologia, em tudo, a gente tem que ter o quê? Backup, plano B. Tem que ter uma cópia. Porque se apagar tudo que tem aqui, eu vou buscar onde? Eu tenho que ter uma cópia. Kardec reencarna, codificar a doutrina espírita. Se ele tivesse falhado, tinha plano B. Provavelmente tinha plano C, plano D. Ia atrasar um pouco o cronograma. Mas estava planejado que tinha que ser revelado. Estão entendendo, gente, que tem um contexto superior a tudo isso? Tem, não é? Oi? John Hus. Ele era um reitor de uma universidade de Praga que foi condenado a morrer na fogueira porque ele era revolucionário contra o pensamento católico da época. Aí quando ele foi morrendo, ele é João Ganso. Eles: vocês queimam o ganso, mas quem vem depois de mim, vocês não queimarão. Que ele se referenciava a Lutero. As reformas da igreja, né? Gente, tudo isso tem um contexto de encarnação, de vida, de história. Tem diretoria. Então, a gente fique tranquilo, porque é uma expressão que a gente usa no popular. A gente diz: olha, tem diretoria. Então, o planeta Terra tem diretoria. A nossa vida tem diretoria. A nossa existência tem diretoria. Então, estamos em curso com um planejamento que tem diretoria.
Quem é o diretor do nosso ordem? Jesus, não é? Então a gente fica muito tranquilo quando a gente tem essa perspectiva de que tem alguém que nos ama, que está conduzindo a embarcação. Toda a realidade é do Espírito. E toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Acabou-se. Quando a gente compreende e internaliza isso, a nossa perspectiva de vida muda. A gente caminha com mais facilidade, né? E 2 meses antes do Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia, 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir o caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, nascia Allan Kardec com esse propósito. O Brasil não foi descoberto porque Pedro Álvares Cabral pegou uma rota para procurar as Índias. Foi não. Vamos ler A Caminho da Luz. Reencarnou primeiro o infante Dom Henrique. A escola de Sagres primeiro surgiu em Portugal para formar navegadores, porque já se estava precisando de um plano B. De um plano B de quê? De plantar a cruz do Evangelho. Porque a cruz do Evangelho era para ter sido plantada aonde? Na Europa. E o que foi que a gente fez com a cruz do Evangelho da Europa? A gente pegou, torrou a cruz, quem estava junto dela, e tudo isso. E eu estou dizendo que foi a gente porque a gente estava lá. A gente resolveu, a gente recebeu a nossa regeneração vindo para o Brasil. O plano B da árvore do Evangelho era o Brasil. Porque está lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o livro de Humberto de Campos, ele narrando como foi isso. Jesus disse, onde está as terras, aonde se vê no céu a minha cruz. E trouxe para cá a cruz do seu Evangelho. E plantou aqui a cruz do Evangelho do Cristo. E designou Ismael para ser o governador brasileiro, o governador espiritual do Brasil. Então, meus irmãos, eu estou colocando isso aqui para dizer que tudo tem contexto, que nada acontece por acaso. Não é? Então, vem Kardec com essa missão de codificar a nossa doutrina. Não é? Aí começou, lá para 1850, a história da família Fox, das batidas nas paredes, tudo programado. Lá nos Estados Unidos, os fenômenos das mesas girantes, tudo programado. A sociedade parisiense se reunia para ver as mesas passeando, respondendo efeitos inteligentes. E era engraçado para muita gente que não sabia o que estava por trás. Kardec não. Kardec, quando olhou aquela história, disse o seguinte. Ele chegou e disse o seguinte. Observava, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Para ele, aquilo ali era a revelação de uma nova lei que a ele mesmo ele prometeu aprofundar. Para muita gente, aquilo ali era uma brincadeira. Para perguntar, ó, eu vou me casar esse ano, não é? Aquela brincadeira do copo, que muita gente já ouviu falar. Eu corria 2 quilômetros se chegasse uma brincadeira daquela do copo. E hoje eu sou dirigente de reunião mediúnica, tenho vergonha de mundo, né? Mas eu corria. Falasse de brincadeira do copo, talvez eu no íntimo já soubesse que eu não devia brincar com essas coisas, né? Então, olhe, qual é a primeira letra do nome da minha futura esposa? Aí os espíritos brincando com aquele negócio, morrendo de rir da nossa cara, mangando da nossa cara. Não é assim? Então, para a sociedade parisiense daquela época, essa brincadeira era um pouco isso. Para Kardec, não. Porque Kardec tinha essa missão. E no íntimo ele sabia que tinha que aprofundar.
Aí é como ele diz aqui: entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. A solução do que havia procurado toda a minha vida era, em uma palavra, uma completa revolução das ideias e nas crenças. Ou seja, eu vou atrás disso, porque isso pode ser um elo perdido, isso pode concatenar muitas informações. E a partir disso ele começou a pegar os cadernos, da comparação das respostas, ele comparava, deduzia. Quando a gente pega uma pergunta como essa, o que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. A resposta dada pelos Espíritos é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não foi assim simplesmente que Kardec fez, não. Ele pegava a mesma pergunta e mandava para vários médiuns em diferentes lugares. Uma em Paris, o outro na Irlanda, o outro não sei aonde, da fusão dessas perguntas e dessas respostas, ele comparava e deduzia aquela resposta. Então, é como se eu pegasse uma pergunta aqui e desse num papelzinho fechado a cada um de vocês e mandasse cada um de vocês responder separadamente. Vocês responderiam. Depois eu compararia as respostas. E de acordo com a sintonia das respostas, eu digo, não, é isso mesmo. A resposta é essa mesmo. Porque está todo mundo dizendo a mesma coisa. Por que todos os espíritos estavam dizendo a mesma coisa? Porque eles bebiam na mesma fonte. Então, quando a gente bebe na mesma fonte, a gente diz a mesma coisa. É claro que a gente vai dizer que com palavras diferentes, mas está dizendo a mesma coisa. Foi isso que Kardec fez. Dessa comparação e fusão, ele fez o Livro dos Espíritos, né? Ele criou, e aí ele diz, os espíritos foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações, não reveladores predestinados. O fato da informação vir de um espírito não quer dizer que o que ele está dizendo é lei, não. Kardec tinha esse critério, esse bom senso, que a gente deve ter também. A gente chega numa reunião, o espírito diz uma coisa através de um médium, aí a gente diz, não, mas foi o espírito quem disse. Sim, mas eu sou espírito também, encarnado. Só que ele é desencarnado, eu não vou fazer o que ele está mandando, não. Porque eu tenho que ter critério, eu tenho que ter bom senso. O que ele está dizendo é compatível com a razão? Eu sei se o médium está em condições de receber aquele espírito na sua pureza. Olha a sutileza da história. Por que Chico Xavier codificou 450 livros espíritas? Por quê? Porque Chico Xavier era um médium com essa capacidade. Chico Xavier era um filtro cristalino. O espírito mandava e ele entregava. Se Chico Xavier não é um espírito cristalino, o espírito mandava, ele poluía e entregava. Vocês já ouviram falar da brincadeira de telefone sem fio? Eu ouço uma coisa e quando eu entrego já não é a mesma coisa. Então existe um perigo do médium dizer alguma coisa, que eu não sei a capacidade do médium. Pode ser um excelente médium, mas naquele dia ele não está bem. Então eu tenho que ter um critério para poder ouvir o que ele está dizendo. É compatível com as leis de Deus? Então vamos para frente, interessa o conteúdo. O que foi que Joana de Ângeles disse a Divaldo quando ele fez aqueles exercícios de psicografia? Não sei quantas milhares de páginas. Vocês estão lembrados do filme? Divaldo psicografando um bocado de mensagem, de carta, não sei o quê. Maravilha, vou escrever um livro. Aí depois ele chega com um calhamaço de papel desse tamanho para Joana de Ângeles. Joana, o que é que eu faço com isso? Foi o que ele disse? Foi o que ela disse? Jogue fora.
Era exercício para todos os lados. Era exercício para o médium e era exercício para os espíritos. É exercício para o médium, porque ele está limpando o aparelho. A gente vai adquirindo maturidade para compreender isso. A gente vai entendendo essas coisas. Vocês estão entendendo, gente, a sutileza das coisas? Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que vivenciar. Por isso que a gente tem que compreender as coisas. Oi? Quer perguntar? Aí eu sei lá, só perguntando. Por que a França? Não sei. Sei não. Só perguntando aos planejadores. Eu não sei não. Realmente eu não sei. Mas deve ter um motivo. Né? Deve ter uma motivação. Então, gente, tem muitas sutilezas. Né? Oi? É. Eu não estou dizendo que foi isso, mas os cátaros que viveram do sul da França, Jean Luz e Jerônimo Braga foram queimados, já era quase que um ensaio do que tinha acontecido com os 400 anos. É como o Paulo está lembrando ali, já havia uma iniciação naquela região de várias coisas. É o velho mundo. Tem até um livro que É o velho mundo, né? os cátaros, uma heresia católica, tem um nome meio provocativo. que mostra E talvez, Paulo, o seguinte também, se fosse no Brasil, ninguém ia dar valor. Porque tinha que vir do velho mundo, né? Só que tem um detalhe. O espírito de Zéfiro, que era o mentor espiritual de Allan Kardec, disse a ele, olha, você faça o livro, você qualifique, você prepare, mas não assine como Hipólito Leão Denis Arrivai. Porque Hipólito Leão Denis Arrivai, que era o nome verdadeiro de Allan Kardec, ele já tinha escrito outras obras, gramáticas, livros de contabilidade, de química, de física, de educação, que ele era discípulo de Pestalozzi. Então, as pessoas iam valorizar o livro pelo autor, não pelo conteúdo. Aí disse ele, olha, você, no ano 900 a.C., foi um sacerdote druida, na região das Gálias, onde hoje era a França. E você chamava-se naquele tempo Allan Kardec. Então você assine com esse nome, Allan Kardec. Que as pessoas vão comprar o livro e quem é Allan Kardec? Sei lá. Mas vão valorizar o conteúdo, em detrimento do autor. Né? Talvez tivesse que vir no seio da civilização desenvolvida por causa disso e de uma região passada por vários testemunhos e já preparada para essas revelações. Né? É um pouco isso. Né? A gente tem que começar a questionar por que Jesus nasceu em Israel, em Belém. Por que aquela região? Porque isso tem uma história, tem um contexto, que eu não sei exatamente qual é, mas tem. Né? Mas vamos lá. Vamos aqui para frente mais um pouquinho. Aí, nessa história toda, gente, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, eu apenas seguia que era um livro de perguntas e respostas. E eu não entendia direito aquilo ali, aquela lógica, né? A lógica das perguntas e respostas. Hoje, quando a gente começa a estudar, a gente já se percebe que tem uma lógica. Aquela história, entrar no pensamento de Kardec. Porque essa obra, o Livro dos Espíritos, é uma obra filosófica. É uma obra que nos faz pensar o que é que eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde eu vim. Será que a gente nunca pensou nisso? É claro que a gente já pensou nisso. E Kardec também pensava nisso. E ele era um educador preparado para esse contexto. Então, eu brincando às vezes aqui, quando a gente estava no estudo do ESD, que é um estudo sistematizado da doutrina espírita, eu acho que a gente não tinha condições nem de fazer um índice. Porque quando a gente vai fazer um trabalho, a gente pode começar fazendo o índice, né? Para depois a gente ir desenvolvendo, preenchendo, né? Já pensou a gente receber a incumbência de dizer, Paulo, tu vai fazer uma obra, o Livro dos Espíritos, faz o índice aí.
Eu não sei se eu teria condições nem de ser inspirado, como Kardec deve ter sido, porque é outra coisa que a gente aprende na doutrina espírita. Nós nunca estamos sós. Nós nunca estamos sós. E nem nunca pensemos que a obra é totalmente nossa. É não. Tem alguém te inspirando. Agora, para você receber a inspiração, você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado, você não vai receber inspiração nenhuma. Se eu não tiver condições de receber e de captar informação, o cara vai me lembrar o quê? Se eu não estudei antes. É como Divaldo Pereira Franco, quando começou a falar com a sua mediunidade, disseram que ele ia fazer uma palestra, ele foi fazer uma palestra. Quando ele se levantou para fazer a palestra, aparece Augusto dos Anjos em espírito e dita a palestra para ele todinho. Vai falando e ele repetindo, falando e ele repetindo. Ele disse, assim é bom demais. Vou falar em todo canto. Fez o maior sucesso do mundo. Né? Aí quando ele foi falar em outro canto, se preparou, chegou lá, ficou. Sentou, boa noite, senhores, senhoras, enrolando, esperando Augusto chegar. Cadê Augusto? Nada. Aí ele começou a ficar suado, nervoso e nada de Augusto aparecer. Quando foi os 5 minutos dele sofrendo, Augusto dos Anjos apareceu. Eu disse, olha, hoje eu vou fazer de novo. Agora, da próxima vez, você estude. Se prepare, porque eu ajudo você a fazer a palestra. Agora, da próxima vez, estude. É a mesma coisa. Se a gente não se preparar para as coisas, a gente não vai ter capacidade de ser intuído. Então, Allan Kardec foi preparado. Ele tinha condições de fazer tudo isso, mas ele recebeu a ajuda, recebeu o apoio. Claro. A gente estava falando um dia desse de Paulo Estrevo, no estudo do EAD aqui, no estudo aprofundado da doutrina espírita. As cartas de Paulo, quem não sabe, são cartas mediúnicas. Desculpe revelar. Mas não foi eu que revelei, foi Emmanuel. Está lá em Paulo Estrevo. Vocês sabem que Paulo foi o grande divulgador do cristianismo, sabem disso? Que fez as 4 viagens de Paulo, fundando igrejas. Porque o cristianismo, quando surge com os apóstolos do Cristo, na Igreja do Caminho, eles atendiam ao núcleo daqueles que iniciados do judaísmo. E quando Paulo foi revelado a caminho de Damasco, ele recebe a tarefa dele: vou pregar aos gentios, aos não iniciados. Então ele foi levar a mensagem do Cristo para fora do núcleo do judaísmo. Ele foi levar a mensagem de Cristo para diversas cidades que ele foi viajando para fundar igrejas. Então ele viajava, ia, conversava com as pessoas gostavam da pregação dele e fundava uma igreja. Aí ele ia para outra cidade, fundava outra igreja, e foi para Antioquia, foi para várias cidades, para Corinto, para Grécia, para diversas cidades, e foi fundando igrejas, para Tessalônica, e aí ele foi fundando as igrejas. Quando chegou um determinado momento, ele estava dormindo, preocupado e aperreado. Por quê? Porque ele tinha fundado um bocado de igreja, e o povo tudo atrás dele. Paulo, eu estou precisando disso, daquilo. Paulo, o povo está brigando aqui. Por que o povo está brigando? Não, porque o povo é judeu e o outro aqui não é judeu. Não, porque o povo aqui é de uma religião outra e você não sei o quê. E o povo brigando. E Paulo tinha que ir lá apartar as confusões todas, resolver os problemas e as dificuldades. E ele era um só. E antigamente não tinha videoconferência para ele fazer uma live de madrugadas, eu vou fazer uma live às 20 horas, entra aí que eu vou. Ou então mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp. Ele não podia fazer nada disso. Ele viajava a pé no lombo de um burro, não é? Atravessando distâncias enormes. Aí quando ele foi dormir preocupado, em sonho, quando ele foi dormir, quem aparece para ele? Jesus. Somente aparece Jesus para ele em sonhos. Paulo, não se preocupe.
Você não precisa ir pessoalmente para resolver as contendas e os problemas. Escreva. A partir de hoje, Estevão vai estar colado a você para lhe ajudar nessa tarefa. E foi assim que Paulo escreveu as 14 cartas que estão no Evangelho, as 14 epístolas, Romanos, Hebreus, Tessalônica, Romanos 1 e 2, aos seus seguidores, Tito, Filemon, Timóteo, escreveu 14 cartas. Escreveu um terço do Novo Testamento. Foi esse pregador, foi esse nosso missionário, o apóstolo dos gentios. As cartas de Paulo, mediúnicas, com a ajuda desses todos nossos irmãos que nos ajudam. Então é por isso que eu estou dizendo, se Paulo recebeu a ajuda de missionários para escrever as epístolas, quanto mais a gente. Não é? É isso que eu estou dizendo. A doutrina espírita nos apresenta todas essas informações. Então Kardec recebe essa inspiração com base nos seus conhecimentos para criar um índice. E aí é que ele faz a primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala de quê? Das causas primárias, de onde eu vim. Ele prepara a segunda parte do Livro dos Espíritos, para falar de quê? Do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. O que é que eu sou? O que é que nós somos? Espíritos. Então está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele nos explicando tudo isso, o mundo espírita. Na terceira parte, das leis morais, o que é que nós estamos fazendo aqui? Vivenciando as leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações, para onde nós vamos. Ou seja, tem um pensamento estruturado por trás do pensamento do codificador. Essa primeira parte, das causas primárias, de onde vim, ele depois aprofunda o conhecimento e escreve outra obra. Que obra é essa? A Gênese. A segunda parte, ele aprofunda o estudo do mundo dos espíritos e escreve uma outra obra. Que obra é essa? Livro dos Médiuns. A terceira parte, das leis morais, ele aprofunda o estudo e escreve outra obra. Que obra é essa? Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, das esperanças e consolações, para onde nós vamos, ele aprofunda e escreve outra obra, o céu e o inferno. Está aí o Pentateuco kardeciano, composto de 5 livros. O Livro dos Espíritos, que dá razão a todos esses outros livros aí. A Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o céu e o inferno. Essa é a nossa doutrina espírita, que chega às nossas mãos como quem não quer nada, mas nos apresenta uma vida nova, um ser transformado que passa a viver de uma forma diferente. Porque em cada pergunta a gente descobre uma realidade, em cada resposta a gente descobre uma consolação. Cada pergunta que a gente lê tem um contexto. Cada situação de nossa vida a gente pode buscar no Livro dos Espíritos uma resposta. Quando a gente diz assim, eu gostaria muito de conversar com espíritos, não tem problema nenhum, só é ler o Livro dos Espíritos, estudar. Porque você estudando o Livro dos Espíritos, você está conversando com os espíritos, que é a voz dos homens que viveram na Terra. Porque a gente tem um preconceito aí na nossa doutrina que diz, vocês não têm nenhum profeta. Vocês são muito fraquinhos, vocês não têm nenhum profeta para vocês. O profeta de vocês é um tal de Allan Kardec, que não é nem profeta. Porque nos outros movimentos religiosos tinha um profeta, não é? Maomé tinha a sua doutrina, não é? Buda. O cristianismo, os judeus até hoje chamam Jesus de um profeta. O judaísmo, Moisés, a doutrina espírita não tem um profeta. A doutrina espírita tem um codificador, que revela a informação dos espíritos,
que são as vozes dos homens que viveram na Terra. Por isso que ele tem um caráter universalista, porque ele está em toda parte. E ele não pertence a ninguém, pertence a todo mundo. É por isso que ele é consolador, porque ele está na natureza. A doutrina espírita está na natureza. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Não tenham dúvidas disso. Essa semana eu estava participando de um culto ecumênico e estava lá o pastor, o padre e eu, pela doutrina espírita. E como eu fui o último a falar, a gente tem o privilégio de ouvir o que os outros disseram antes. E os cultos ecumênicos hoje têm uma coisa muito interessante, que primeiro eles leem uma mensagem do Evangelho. Então, um formando ou uma formanda lê a mensagem do Evangelho e o representante religioso faz o seu comentário. E fez o padre, fez o pastor e fiz eu, o espírita. E quando eu falei, eu disse, gente, eu fico muito feliz quando a gente está aqui falando de tudo isso, porque se não tivessem dito a ordem, a gente não saberia quem era o espírita, quem era o católico e quem era o pastor. Porque todos nós estamos comentando trechos do mesmo livro. Todos nós somos rebanhos que podemos circunstancialmente estarmos separados, mas todos conduzidos pelo mesmo pastor. Então nós todos somos galhos de uma mesma árvore chamada amor. Então, o essencial, meus irmãos, é que a gente se encontre no amor. Eu não vou estar discutindo aqui detalhes técnicos da mediunidade, da reencarnação. Eu não vou estar discutindo isso. Eu vou estar dizendo que Deus é amor. É como o Divaldo Pereira Franco, quando foi fazer uma palestra, entrando no auditório, viu a mãe, o pai e os irmãos já desencarnados, e eles olharam para Divaldo e disse, vai dizer ao mundo que a morte não existe, que a gente está vivo. Então a mensagem que a gente tem que dizer é que a morte não existe, é que a vida, a gente acabou de passar pela Páscoa. Aí o católico diz que Jesus ressuscitou, Jesus é ressurreto. Aí o espírita diz, não é ressurreto não, é o corpo espiritual. Eu não vou discutir se é corpo espiritual, se é ressurreição, se o nome é reencarnação. Não interessa. O que interessa é que disse o evangelista João. Ele vive, ponto. Depois a gente discute a reencarnação. Quando houver maturidade de cada um. Para mim já chegou essa necessidade de entender reencarnação, de compreender a realidade do livro dos Espíritos. Tem gente que não quis ainda. Ótimo. Mas o essencial é que a gente se encontre no amor. Então, meus irmãos, esse livro dos Espíritos, ele para mim é o meu livro espírita, porque ele me colocou diante dessa realidade, de entender que eu sou um espírito, de entender que a minha vida não começou no berço e de nem que termina no túmulo, de entender que tudo que acontece ao nosso redor é em conformidade com os desígnios do Pai que está nos céus. É de entender que Jesus é o espírito mais puro que já passou pela terra, que nos apresenta a realidade da vida e do amor em sua plenitude. É entender os 5 princípios básicos da doutrina espírita. A existência de Deus, a existência dos espíritos e a sua comunicabilidade, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a consequência de tudo isso, que é a nossa transformação moral. Então, os princípios da doutrina espírita estão aqui apresentados na nossa doutrina espírita. É conhecer Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É conhecer o Espírito, que é o que todos nós somos. É ter notícia da pluralidade das existências.
é ter certeza da pluralidade dos mundos habitados, é ter convicção de que há espíritos e de que eles se comunicam conosco. E a consequência de tudo isso é que nos transformemos moralmente, porque conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então é isso, queridos amigos, que eu queria compartilhar com vocês. E que vocês lessem, estudassem a doutrina espírita, que, por certo, isso modifica o nosso pensamento e a nossa realidade. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa seguir com ele. Muito obrigado ao senhor Kardec pelos 165 anos de nosso Livro dos Espíritos. Não é? Eu peço aos passistas que, por favor, se posicionem aí, porque a gente também aprendeu o que é passe com essa doutrina espírita, e que passe é transmissão fluídica de amor. Então, que se preparem aqueles que vão doar amor e que se preparem aqueles que vão receber amor, e que nesta simbiose todos nós saiamos melhores do que chegamos aqui. Então, que elevemos os nossos pensamentos ao alto, que pensemos na figura magnânima e amorosa do Cristo Jesus. Que a sua paz e o seu amor esteja presente em todos os corações